Uma mulher sem teto salva a filha de um milionário. No dia seguinte, ele a convida para o casamento da ex-mulher. Mas ao chegar, ela surpreende a todos. Felipe estava sentado na sala, a cabeça pendendo entre as mãos. O silêncio da casa parecia gritar. A mesma casa que ele havia comprado anos atrás, cheia de sonhos e promessas de uma vida perfeita ao lado de Carolina, agora parecia grande demais, vazia demais. Do outro lado do corredor, o quarto de Ana Clara era o único lugar que ainda pulsava com alguma vida. Brinquedos espalhados pelo chão, desenhos colados nas paredes e aquele som baixinho da televisão ligada, mesmo que ela estivesse mais concentrada, em um livrinho colorido. Para Felipe, os últimos meses tinham sido uma mistura de dor, culpa e muita tentativa de seguir em frente. O divórcio tinha acontecido rápido, mas o impacto foi longo. Ele ainda conseguia ouvir Carolina gritando, as discussões que pareciam não ter fim. Tudo começou quando ele descobriu a traição. Não foi por acaso também. Felipe nunca foi o tipo de pessoa desconfiada. Mas naquela noite, enquanto trabalhava até tarde no escritório, algo simplesmente não parecia certo. A mensagem que ele viu no celular de Carolina quando chegou em casa, bom, não deixou espaço para dúvidas. Arthur, seu sócio, seu amigo. A traição parecia ainda mais cruel por vir de duas pessoas que ele confiava. Carolina não pediu desculpas. Na verdade, ela nem tentou se justificar. Para ela, a relação já estava desgastada fazia tempo. Ela queria seguir em frente, e isso incluía se juntar a Arthur. Depois disso, a rotina virou uma bagunça. Carolina se mudou, deixando Ana Clara com ele, mas era óbvio que sua prioridade era outra. As visitas de Carolina eram poucas e espaçadas, quase sempre cheias de desculpas. Felipe se viu tentando compensar a ausência dela, mas como? Ele passava a maior parte do tempo no trabalho, tentando equilibrar projetos importantes com as necessidades de Ana Clara. E Ana Clara, ela tinha só 7 anos, mas parecia entender mais do que deveria. Não fazia perguntas sobre a mãe, mas Felipe via nos olhos dela o quanto sentia falta. Quando Carolina ligava, Ana Clara corria para atender, mas as chamadas nunca duravam muito. Carolina sempre parecia com pressa. Naquele dia, enquanto Felipe olhava pela janela da sala, Ana Clara apareceu na porta. Ela segurava um desenho na mão. Era simples, com traços de uma criança que ainda estava aprendendo. Mas o que chamou a atenção foi o que estava desenhado. Era ele e Ana Clara de mãos dadas, com um grande coração vermelho em volta dos dois. Felipe sentiu um nó na garganta, enquanto olhava o desenho. Ele sabia que não era um pai perfeito. Muitas vezes chegava em casa tarde, cansado demais para brincar ou dar atenção. Mas aquele pequeno gesto de Ana Clara dizia tudo. Ela ainda o via como seu herói. Felipe pegou o desenho e abraçou a filha. Ela sorriu. Aquele sorriso puro que só crianças têm. E ele percebeu que precisava fazer mais. Não por Carolina, não, para provar nada a ninguém, mas por Ana Clara. Ela merecia o melhor que ele podia dar. O telefone tocou, interrompendo o momento. Felipe soltou Ana Clara e foi atender. Era Carolina. Sua voz parecia casual, mas ele sentiu o peso do desconforto em cada palavra. Ela queria saber se ele podia levar Ana Clara no fim de semana. Não parecia um convite sincero, mas sim uma obrigação. Felipe respondeu que sim, mas o coração apertou. Ele sabia que a visita seria breve e Ana Clara voltaria com aquele olhar triste. Quando desligou, Felipe ficou parado por alguns segundos. Ele olhou para a sala, os brinquedos de Ana Clara, os desenhos no sofá. A vida não era como ele imaginava, mas era a vida que eles tinham. E no fundo, ele sabia que ainda havia tempo para fazer melhor. Ele respirou fundo e voltou para onde Ana Clara estava. Ela já tinha pegado outro papel e estava desenhando novamente. Felipe se sentou ao lado dela, pegou um lápis de cor e começou a desenhar também. Não importava o quão complicado o dia tivesse sido ou quantas responsabilidades ele ainda tinha. Naquele momento, ele decidiu que o que mais importava era estar presente. Ana Clara era a prioridade. E ali, no chão da sala,
Com folhas espalhadas e lápis de cor em mãos, Felipe sentiu algo que não sentia fazia tempo. Uma fagulha de esperança. Felipe apertava o botão do elevador repetidamente, como se isso fosse fazer a máquina funcionar mais rápido. O relógio no celular marcava 19h30, e ele sabia que já estava atrasado. Ana Clara o esperava em casa com o jantar pronto, preparado pela babá que ele contratara para ajudá-lo com as noites em que o trabalho o prendia mais do que deveria. Ele prometera que chegaria a tempo para ajudá-la com a lição de casa, mas, mais uma vez, a promessa estava prestes a ser quebrada. No escritório, as coisas não eram simples. Felipe não era apenas um arquiteto. Ele era o líder de uma equipe responsável por projetos multimilionários que demandavam atenção aos detalhes e um olhar constante sobre prazos. Desde o divórcio, parecia que o trabalho era a única coisa que ele conseguia controlar. Ele podia organizar plantas, ajustar cronogramas, fazer reuniões e resolver problemas de clientes. Mas em casa, ele sentia que estava sempre um passo atrás. Quando chegou, a sala estava silenciosa. A televisão estava desligada, o que era raro. Ele encontrou Ana Clara dormindo no sofá, com um livro aberto em seu colo e os óculos tortos no rosto pequeno. Ao lado dela, um caderno cheio de números e contas mal resolvidas. Felipe suspirou. Ele tirou os óculos dela com cuidado, colocou o caderno na mesa e a carregou até o quarto. Enquanto ajeitava os cobertores, a culpa apertava. Ele sabia que não era fácil para Ana Clara. Depois do divórcio, ela havia perdido uma rotina estável. Carolina raramente aparecia. E quando aparecia, era para uma visita rápida, como se estivesse cumprindo uma obrigação. A pequena menina, de 7 anos, dependia completamente dele, mas Felipe não sabia se estava à altura. Nos dias bons, eles conseguiam sentar juntos no café da manhã. Ele fazia panquecas, mesmo que o resultado fosse uma pilha torta e irregular. Ana Clara sempre ria disso. Esses momentos eram raros, porque normalmente ele já estava saindo para o trabalho quando ela acordava, deixando-a aos cuidados da babá. Uma noite, enquanto Felipe revisava plantas em seu laptop, Ana Clara apareceu na porta do escritório dele. Ela estava segurando um brinquedo. O ursinho que ela levava para todo lugar desde que era bebê. Papai, você vai brincar comigo agora? Felipe olhou para o relógio. Eram quase 22. Ele ia dizer que precisava terminar o trabalho, mas parou, antes que as palavras saíssem. O olhar dela era cheio de expectativa, mas misturado com algo que o machucava. Uma espécie de tristeza contida. Claro, meu amor, ele respondeu, fechando o laptop. Eles passaram a meia hora seguinte jogando um jogo de tabuleiro. Ana Clara ria alto quando ganhava, e Felipe, pela primeira vez em dias, conseguiu esquecer o escritório, os projetos, os prazos. Mas, no fundo, ele sabia que isso não era suficiente. Os finais de semana também eram difíceis. Felipe fazia o possível para planejar passeios, mas algo sempre aparecia. Uma ligação urgente de um cliente, um problema no canteiro de obras. Ele tentava compensar com presentes, bonecas, livros, jogos. Mas o que Ana Clara queria mesmo era tempo. Ele começou a perceber isso quando encontrou um bilhete na mochila dela. Era um trabalho escolar, onde as crianças tinham que escrever sobre o que queriam de presente. Enquanto os outros colegas escreveram sobre brinquedos e viagens, Ana Clara escreveu: "Eu quero passar mais tempo com o meu pai." Aquilo o atingiu, como um soco. Ele se sentou no sofá com o bilhete nas mãos e se perguntou em que momento as prioridades haviam se perdido. Era para ele estar ali por ela, mas no fim das contas, era o trabalho que estava sempre em primeiro lugar. No dia seguinte, Felipe tentou fazer diferente. Ele saiu mais cedo do escritório, ignorando as notificações no celular. Quando chegou em casa, Ana Clara estava no quarto, desenhando. Ela levantou os olhos ao vê-lo e abriu um sorriso que ele não via fazia tempo. "Papai, você chegou cedo!" ela exclamou, correndo para abraçá-lo. Aquele momento foi pequeno, mas significativo. Felipe sabia que não podia mudar tudo de uma vez, mas podia começar com passos simples. Ele precisava mostrar a Ana Clara que ela era importante,
mais importante do que qualquer projeto, cliente ou ligação. Naquela noite, ele ficou até ela dormir, lendo histórias, rindo das piadas sem sentido dela, prometendo para si mesmo que faria o que fosse necessário para equilibrar as coisas. Ele não sabia exatamente como, mas sabia que não podia continuar desse jeito. Ana Clara precisava dele presente, e ele não podia falhar com ela. Mesmo assim, quando deitou na cama, a realidade voltou a pesar. A lista de tarefas para o dia seguinte era longa. O escritório exigia demais, mas agora ele sabia que não podia mais deixar o trabalho ser a prioridade número 1. Felipe olhou para o teto do quarto, sentindo a mente girar com ideias de como conciliar tudo. Mas, acima de tudo, ele sentia a vontade de ser melhor. Por Ana Clara, e de certa forma, por ele mesmo. Era uma sexta-feira quente, e Felipe não teve escolha a não ser levar Ana Clara para o trabalho. A babá havia ligado cedo, avisando que não poderia vir por conta de um problema familiar. Carolina, como de costume, estava inacessível, e Felipe sabia que não podia faltar ao escritório com uma reunião importante marcada para aquela tarde. Ana Clara não parecia tão animada com a ideia. Quando chegaram, ela entrou no prédio segurando a mão de Felipe, mas com o rosto virado para o lado, observando tudo sem muito entusiasmo. O escritório dele era bonito, moderno, com uma vista incrível da cidade. Mas para uma menina de 7 anos, não passava de um lugar cheio de cadeiras grandes, mesas enormes e adultos sérios falando ao telefone o tempo todo. "Você pode ficar na minha sala, tá bom?" Felipe disse enquanto abria a porta. Ana Clara entrou e olhou em volta. Havia uma estante cheia de livros que ela não entendia. Uma grande mesa com papéis espalhados e uma pequena poltrona onde ela se acomodou, cruzando as pernas. "Papai, aqui é muito chato." Felipe sorriu, mas estava apressado demais para pensar em uma resposta melhor. "Eu prometo que a gente vai comer algo bem gostoso depois que eu terminar." "Tá bom, meu amor." Ana Clara deu de ombros e pegou o tablet que ele tinha levado para entretê-la. Ele deu um beijo rápido na cabeça dela e saiu, fechando a porta. Mas o tempo parecia não passar para Ana Clara. Depois de assistir alguns vídeos e jogar os mesmos jogos de sempre, ela começou a se sentir entediada. Levantou-se e andou pela sala, olhando os livros na estante, desenhando em um pedaço de papel que encontrou na mesa do pai. Tentou até se esconder debaixo da grande mesa de madeira, mas tudo parecia sem graça. Do lado de fora da sala, o movimento do escritório a chamava. Ela abriu a porta devagar e espiou. As pessoas estavam ocupadas, andando de um lado para o outro, carregando papéis e falando ao telefone. Ana Clara decidiu explorar. Afinal, ninguém parecia prestar atenção nela. Ela caminhou pelos corredores, espiando pelas janelas de vidro. Viu máquinas de café, impressoras barulhentas e algumas pessoas que olhavam para ela com curiosidade, mas não diziam nada. Para ela, era como estar em um grande labirinto. Quando passou por uma porta que dava para o corredor principal, Ana Clara avistou algo que chamou sua atenção. Era um aquário enorme, com peixes coloridos nadando em círculos. Ela ficou fascinada, encostando o rosto no vidro, enquanto acompanhava os movimentos tranquilos dos peixinhos. No entanto, depois de alguns minutos, a curiosidade dela a levou para mais longe. Ela encontrou uma porta que dava para a saída. Olhou para os dois lados, sem saber se deveria ou não abrir, mas a vontade de ver o que havia lá fora venceu. Do lado de fora, a rua estava movimentada. Carros buzinavam, pessoas andavam apressadas. E Ana Clara, com sua curiosidade de criança, começou a caminhar pela calçada, segurando seu ursinho de pelúcia. Ela não fazia ideia de que estava indo longe demais. Quando virou a esquina, a sensação de liberdade foi substituída por um leve medo. As ruas eram diferentes. Os prédios pareciam muito altos, e as pessoas não pareciam tão amigáveis quanto nos vídeos de desenhos que ela assistia. Ana Clara continuou andando até chegar perto de uma rua movimentada. Ela parou na calçada, olhando os carros passarem rápido. Tentou atravessar, mas antes que pudesse dar mais um passo, alguém a segurou pelo braço. Era uma mulher.
Seu rosto era jovem, mas marcado pelo cansaço. O cabelo estava preso de um jeito bagunçado, e as roupas pareciam gastas pelo tempo. "Ei, mocinha, onde você pensa que vai?" perguntou a mulher, com uma voz firme, mas gentil. Ana Clara olhou para ela, surpresa. "Eu só queria atravessar. Sozinha? Sem um adulto por perto? Isso é perigoso." A mulher a puxou para longe da rua e a colocou sentada em um banco próximo. Ana Clara não sabia o que dizer. Ela sentia vergonha, mas também estava aliviada por não estar mais sozinha. Enquanto isso no escritório, Felipe começou a perceber que havia algo errado. Ele voltou para a sala e encontrou o tablet, o desenho e o ursinho de Ana Clara sobre a mesa, mas nenhum sinal dela. O pânico tomou conta. Ele começou a perguntar para todos se alguém tinha visto sua filha. No banco, a mulher que havia ajudado, Ana Clara, perguntou onde estava o pai dela. Quando Ana Clara explicou que ele trabalhava em um escritório perto dali, a mulher decidiu levá-la de volta. Pouco tempo depois, Felipe avistou Ana Clara entrando com a mulher pela porta principal. Ele correu até elas, abraçando a filha com força. "Meu Deus, Ana Clara, nunca mais faça isso. Você me assustou muito." Felipe olhava para Ana Clara enquanto ela segurava firme na mão da mulher que a havia trazido de volta. A mistura de alívio e pânico ainda estava em seu rosto. Ele não sabia se a abraçava de novo, se gritava ou simplesmente ficava ali, parado, agradecendo mentalmente por ela estar bem. "Papai, essa é a Letícia", Ana Clara disse, apontando para a mulher ao seu lado. Felipe olhou para Letícia pela primeira vez com mais atenção. Ela era magra, vestia roupas simples que pareciam ter passado por muitos dias de uso. O cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo desajeitado, e seus olhos tinham um brilho estranho, uma mistura de gentileza e algo que ele não conseguia identificar. "Eu só fiz o que qualquer um faria", disse Letícia. Antes que Felipe pudesse abrir a boca, ele ainda estava tentando processar tudo. "Mesmo assim, eu agradeço muito. Nem quero imaginar o que poderia ter acontecido." Ele pausou, olhou para Ana Clara e suspirou. "E você, mocinha? A gente vai conversar sobre isso em casa." Letícia apenas observava, enquanto Felipe abraçava a filha novamente. Havia algo na maneira como ele a segurava, como se estivesse tentando protegê-la do mundo inteiro, que tocou alguma coisa dentro dela. "Você quer entrar e tomar alguma coisa? Um café, água?" Felipe perguntou, tentando não soar invasivo, mas querendo mostrar sua gratidão. Letícia hesitou. Ela não estava acostumada a ser convidada para nada. Sua vida nos últimos anos tinha sido cheia de portas fechadas, olhares desconfiados e julgamentos. "Não precisa. Eu só queria ter certeza de que ela voltaria para o pai dela em segurança." Mas antes que pudesse recusar de novo, Ana Clara, com a confiança típica de uma criança, puxou Letícia pela mão. "Vem, Letícia. O café do meu pai é bom. Você vai gostar." Foi difícil resistir àquele convite. Letícia se deixou levar pela menina, que parecia tão à vontade perto dela. Na sala de reunião improvisada onde Felipe tentou acomodar Letícia, ela sentiu os olhares curiosos dos colegas dele. As roupas gastas e o semblante cansado dela não combinavam com o ambiente limpo e sofisticado do escritório. Ela percebeu os cochichos, mas ignorou. Estava acostumada. Felipe voltou com 2 xícaras de café, entregando uma para ela. Ele sentou-se à sua frente, enquanto Ana Clara se acomodava no colo dele, abraçando seu ursinho de pelúcia. "Você mora aqui perto?" perguntou Felipe, tentando iniciar uma conversa. Letícia deu um pequeno sorriso. "Não exatamente. Eu não tenho um lugar fixo para morar." Houve um silêncio. Felipe não sabia o que dizer. Ana Clara, no entanto, perguntou com a simplicidade de uma criança. "Então você dorme na rua?" Letícia assentiu devagar, sem se ofender com a pergunta. "Durmo, mas não é tão ruim quanto parece." Felipe sentiu um aperto no peito. Ele não sabia nada sobre Letícia, mas não conseguia ignorar a coragem dela. Poucas pessoas teriam parado para ajudar uma criança como ela fez, ainda mais vivendo em condições tão difíceis. "Como posso retribuir o que você fez?" ele perguntou, sentindo a necessidade de fazer algo. Letícia balançou a cabeça.
Não precisa retribuir nada. Só cuide bem dela. Isso já é suficiente. Ana Clara olhou para o pai, depois para Letícia. Você pode ficar com a gente, disse Ana Clara, com a naturalidade de quem não enxerga as barreiras que os adultos criam. Letícia riu, mas seus olhos estavam marejados. Ah, querida, isso não funciona assim. Felipe ficou pensativo. Ele sabia que não podia simplesmente deixá-la ir embora sem tentar ajudar. E se você vier trabalhar comigo? Aqui na empresa. Letícia ergueu as sobrancelhas. Aquilo era inesperado. Trabalhar? Com o quê? Qualquer coisa que você quiser. Ajuda no escritório, na organização, no que se sentir confortável. Letícia ficou em silêncio por um momento, tentando processar o que ele estava dizendo. Era a primeira vez em muito tempo que alguém a via como mais do que uma pessoa invisível na rua. Você tá falando sério? Completamente sério, respondeu Felipe com firmeza na voz. Ela ainda hesitou, mas havia algo nos olhos de Felipe que a fez acreditar. Não era pena, nem caridade. Ele parecia genuinamente grato e disposto a dar uma chance. Tá bom, eu aceito. Ana Clara comemorou, batendo palmas. Para ela, Letícia já fazia parte de algo especial, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Naquele momento, algo mudou. Nenhum deles sabia ainda, mas aquele encontro não seria apenas uma coincidência. Era o começo de algo que transformaria a vida de todos, de maneiras que eles nem imaginavam. Letícia acordou naquela manhã com uma sensação estranha, algo que ela não sentia fazia muito tempo. Era uma mistura de ansiedade e esperança. A lembrança da conversa com Felipe ainda estava fresca em sua mente, e a ideia de ter um emprego parecia quase surreal. Desde que sua vida tinha virado de cabeça para baixo, ela tinha aprendido a não esperar muito das pessoas, mas havia algo no olhar de Felipe, na maneira como ele falou com ela, que parecia diferente. Ela usava a mesma roupa do dia anterior, mas tentou ajeitá-la o máximo que podia. Passou as mãos pelo cabelo, amarrou-o novamente em um rabo de cavalo e olhou para o reflexo em uma vitrine na rua. Era o melhor que podia fazer. Quando chegou ao escritório, foi recebida pela mesma mistura de olhares curiosos e julgadores que havia sentido no dia anterior. Algumas pessoas cochicharam, outras disfarçaram, mas Letícia não se deixou intimidar. Ela não estava ali para agradar ninguém. Felipe a encontrou no saguão e a guiou até sua sala. Ele percebeu que Letícia parecia desconfortável, então tentou aliviar a tensão. Ele explicou que, inicialmente, ela poderia ajudar na organização do espaço, cuidando de arquivos e mantendo a ordem no ambiente. Nada complicado, apenas algo para começar. Letícia aceitou a explicação com um aceno de cabeça. Ela não sabia muito sobre como trabalhar em um escritório, mas estava disposta a aprender. Felipe lhe deu um crachá temporário e mostrou onde estavam os materiais que ela usaria. Ele também apresentou Letícia a algumas pessoas da equipe. Alguns foram educados e até amigáveis, mas outros apenas lançaram um sorriso forçado, claramente, sem saber como agir. Enquanto organizava papéis, Letícia ouvia as conversas ao redor. Era um mundo completamente diferente do que ela estava acostumada. Tudo parecia tão sério, tão urgente. Ela pensou por um momento em como sua vida tinha mudado nos últimos anos. Ela tinha sonhos, um futuro planejado, mas tudo isso desmoronou tão rápido que parecia um borrão. Agora, ali naquele escritório, era como se ela estivesse tentando pegar os pedaços e reconstruir algo. Ana Clara apareceu durante o almoço com o mesmo sorriso iluminado que Letícia já conhecia. A menina estava empolgada em vê-la e insistiu que ela comesse com eles. Letícia hesitou, mas acabou cedendo. Era estranho se sentar à mesa com Felipe e Ana Clara, como se ela fizesse parte de algo que não era dela. Ainda assim, era bom. Ao longo da semana, Letícia começou a se adaptar à nova rotina. Ela chegou mais cedo todos os dias, querendo mostrar que valorizava aquela oportunidade. Mesmo com as roupas simples e o jeito humilde, ela começou a chamar a atenção de algumas pessoas pelo esforço e pela dedicação. Helena,
A secretária de Felipe observava tudo de longe. Desde o início, ela não confiava em Letícia. Para Helena, alguém como Letícia não tinha lugar ali. Ela começou a fazer pequenos comentários, insinuando que Letícia estava ali apenas porque Felipe sentia pena dela. Letícia ouviu algumas dessas palavras, mas se manteve firme. No fim do segundo dia, Felipe chamou Letícia para conversar em sua sala. Ele perguntou como ela estava se sentindo e se o trabalho estava sendo difícil. Ela respondeu com sinceridade, dizendo que ainda estava aprendendo, mas que estava grata por ele ter confiado nela. Ele sorriu e disse que todos merecem uma segunda chance. No fundo, Felipe sabia que tinha tomado a decisão certa. Havia algo em Letícia, uma determinação silenciosa, uma força que ele admirava. Ele não sabia muito sobre o passado dela, mas sentia que ela tinha passado por coisas que a maioria das pessoas nem imaginava. Helena já trabalhava com Felipe havia anos. Ela era eficiente, organizada e, acima de tudo, extremamente protetora do espaço que ocupava no escritório. Para ela, era claro que tinha um papel importante na vida profissional de Felipe, quase como uma espécie de braço direito. O problema começou quando Letícia apareceu. Desde o primeiro dia, Helena não gostou da ideia. Não era só por Letícia ser uma estranha no ambiente. Era também por ela ser diferente. Helena via na roupa gasta e no jeito reservado de Letícia algo que ela considerava fora de lugar ali. Na cabeça dela, Felipe estava cometendo um erro ao confiar tanto em alguém que ela achava que não tinha credenciais para estar naquele espaço. No início, Helena manteve os comentários para si mesma, mas isso não durou muito. Você viu como ela organiza os papéis? Parece que nunca viu um arquivo na vida, disse Helena para uma colega durante o almoço. A outra pessoa apenas deu de ombros, não querendo entrar no assunto, mas Helena continuou. Felipe está deixando o coração falar mais alto. Isso nunca dá certo nos negócios. Helena começou a observar Letícia com mais atenção, procurando qualquer motivo para justificar suas desconfianças. Se Letícia demorava um pouco mais para organizar os documentos, ou fazia uma pergunta sobre algo que não entendia, Helena logo corria para apontar o erro para Felipe. Ela ainda está aprendendo, dizia Felipe, tentando encerrar o assunto. Mas Helena não desistia. Sempre que podia, ela fazia comentários sutis, mas carregados de intenção. Você tem um bom coração, Felipe, mas precisa tomar cuidado. Algumas pessoas podem se aproveitar disso. Felipe começava a perceber que a atitude de Helena não era apenas preocupação. Ela estava incomodada, e isso o deixava desconfortável. Enquanto isso, Letícia tentava ignorar as pequenas farpas de Helena. No começo, ela achou que era só questão de tempo até que as duas se entendessem, mas percebeu rapidamente que Helena não estava interessada em construir qualquer tipo de relação. Um dia, Letícia estava na cozinha pegando um café quando ouviu Helena falando ao telefone. A porta estava entreaberta, e a voz de Helena era clara. Ela não tem experiência nenhuma, mas o Felipe insiste em mantê-la aqui. Você acredita nisso? É só porque ela salvou a filha dele. Eu duvido que isso vá durar muito tempo. Letícia sentiu o rosto esquentar. Ela voltou para sua mesa, mas as palavras de Helena ficaram ecoando na cabeça dela. O ponto alto do conflito aconteceu quando Helena decidiu tomar uma atitude mais direta. Ela começou a esconder pequenos documentos que Letícia tinha organizado, e depois dizia para Felipe que estavam fora do lugar. Eu disse que ela não tinha experiência. Helena afirmava com uma expressão de falsa preocupação. Letícia começou a perceber o padrão. Sempre que algo dava errado, Helena estava por perto. Mas Letícia não queria causar problemas. Ela sabia que, se confrontasse Helena, poderia perder o emprego. Então decidiu manter a calma e continuar fazendo o melhor que podia. Mas um dia, Ana Clara entrou na sala enquanto Helena estava falando com Felipe. Ela não entendeu muito do que estava sendo dito, mas percebeu que Helena estava falando mal de Letícia. Quando Felipe saiu da sala para atender uma ligação, Ana Clara se aproximou de Helena com o mesmo jeito direto que uma criança costuma ter. Por que você não gosta da Letícia? Perguntou Ana Clara.
Helena ficou sem palavras por um momento, mas logo recuperou o controle. Eu só quero o melhor para o seu pai, respondeu Helena, tentando soar doce. Ana Clara franziu a testa. Mas a Letícia é boa. Ela é minha amiga. Meu pai também gosta dela. Helena forçou um sorriso, mas Ana Clara sentiu que algo estava errado. Mais tarde, Ana Clara contou para Felipe o que tinha ouvido. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pensando no que a filha havia dito. Depois, começou a prestar mais atenção ao comportamento de Helena. Com o tempo, as atitudes de Helena ficaram evidentes para Felipe. Ele chamou Helena para uma conversa séria e deixou claro que não toleraria mais aquele tipo de comportamento. Helena tentou justificar suas ações, dizendo que só estava preocupada com a empresa, mas Felipe não aceitou. Depois disso, Helena se manteve mais reservada, mas a tensão entre ela e Letícia ainda era palpável. Para Letícia, foi um alívio saber que Felipe confiava nela, mas ela sabia que ainda havia um longo caminho para conquistar o respeito de todos no escritório. E, embora Helena não dissesse mais nada abertamente, Letícia sabia que ela ainda estava esperando por qualquer erro. O tempo no escritório começou a passar de forma diferente para Letícia, depois de tudo o que aconteceu com Helena. A confiança que Felipe demonstrou nela fez com que ela se sentisse mais segura, mais determinada a provar que merecia a chance que ele havia dado. Ela continuava fazendo seu trabalho com cuidado, mas agora havia algo a mais, um senso de pertencimento, que estava crescendo aos poucos. Felipe também percebeu a mudança. Ele via como Letícia se esforçava, como ela estava disposta a aprender e a se adaptar a um ambiente que era completamente novo para ela. Para Felipe, Letícia era uma surpresa constante. Não era só o fato de ela ser dedicada, era a maneira como ela olhava para cada tarefa, como se cada detalhe importasse. Um dia, Felipe estava revisando os planos de um projeto importante, mas algo não estava certo. Ele estava preso em um problema de design que parecia simples no papel, mas na prática, não fazia sentido. Ele tinha passado horas olhando para os desenhos, tentando encontrar uma solução, mas nada funcionava. Letícia entrou na sala com alguns documentos organizados e percebeu a expressão frustrada no rosto de Felipe. Ela hesitou por um momento, sem saber se deveria perguntar, mas sua curiosidade venceu. Você está bem? Parece que algo está incomodando. Felipe suspirou e apontou para os papéis na mesa. É esse projeto. Estou tentando resolver um problema no layout, mas nada parece funcionar. Acho que estou pensando demais. Letícia se aproximou da mesa e olhou para os desenhos. Ela não era arquiteta nem tinha experiência na área, mas algo chamou sua atenção. Posso dar uma olhada? Quer dizer, talvez eu não entenda tudo, mas às vezes um olhar de fora ajuda. Felipe sorriu, achando curioso que ela quisesse ajudar, mas entregou os papéis para ela. Letícia analisou por alguns minutos, franzindo a testa, enquanto tentava entender o que estava vendo. E se você mudar a posição disso aqui? Letícia apontou para um detalhe no canto do desenho. Não sei se faz sentido, mas parece que isso está ocupando muito espaço desnecessário. Felipe olhou para onde ela apontava. Ele piscou algumas vezes, como se não acreditasse que não. Tinha notado aquilo antes. Você tem razão. Se eu mover isso, tudo se encaixa melhor. Letícia deu de ombros com um sorriso tímido. Foi só um palpite. Mas para Felipe, aquilo foi mais do que um palpite. Foi um lembrete de que, às vezes, as soluções vêm de onde menos se espera. Depois desse dia, Felipe começou a pedir a opinião de Letícia em algumas situações. Não era algo formal, mas ele percebeu que ela tinha um jeito único de observar as coisas, de perceber detalhes que passavam despercebidos por outros. A parceria entre eles começou a crescer de forma natural. Letícia passou a ajudá-lo em pequenos ajustes de projetos, organizando não só papéis, mas também ideias. Felipe começou a confiar nela não apenas como alguém que ajudava na rotina do escritório, mas como alguém que realmente contribuía para os projetos. Ana Clara também notava a mudança. Ela via como o pai e Letícia conversavam mais, como eles riam juntos de pequenas coisas.
Para Ana Clara, aquilo era perfeito. Ela gostava de ver Letícia ali, fazendo parte da vida deles, de forma tão natural. Com o tempo, a equipe do escritório também começou a perceber. Mesmo aqueles que no início não acreditavam em Letícia, começaram a reconhecer o valor dela. Ela não era só uma ajudante. Era alguém que estava se tornando essencial no dia a dia do escritório. Uma tarde, Felipe chamou Letícia para conversar. Ele estava trabalhando em um novo projeto e queria que ela participasse mais ativamente. Letícia, eu sei que você começou aqui com outra função, mas acho que você pode contribuir mais. Você tem um olhar diferente, e isso é valioso. Letícia ficou surpresa. Você acha mesmo? Eu não sei se estou pronta para algo assim. Felipe sorriu. Você já está pronta. Só precisa acreditar em você. Aquilo significou muito para Letícia. Era mais do que um convite para participar de algo maior. Era uma prova de que Felipe acreditava nela, mesmo quando ela mesma ainda tinha dúvidas. A parceria entre eles continuou a crescer, e o que começou como um simples gesto de gratidão de Felipe se transformou em algo muito maior. Eles não eram apenas colegas de trabalho. Estavam construindo uma conexão que mudaria a vida de ambos. Felipe sabia que ainda havia muito para aprender sobre Letícia, sobre seu passado, suas dores e seus sonhos. Mas ele também sabia que, com o tempo, ela se abriria. E ele estava disposto a esperar, porque para ele, Letícia já era uma das maiores surpresas de sua vida. Felipe estava sentado à mesa da cozinha, revisando alguns documentos enquanto Ana, Clara, desenhava ao seu lado. Era uma tarde tranquila, uma daquelas raras em que ele conseguia estar presente em casa sem pressa, sem a correria típica do trabalho. O celular, que ele havia deixado de lado para aproveitar o momento, vibrou sobre a mesa. Ele esticou a mão sem pensar muito e desbloqueou a tela. A mensagem que apareceu no topo da lista fez o coração dele acelerar. Era de Carolina. Fazia semanas que ela não entrava em contato, como de costume. Ela raramente fazia esforço para manter contato com Ana Clara, o que sempre deixava Felipe frustrado. Mas dessa vez, a mensagem não era sobre a filha. Gostaria de convidar você para o meu casamento com Arthur. É importante que você esteja presente. Vamos conversar. Felipe leu aquelas palavras 2 vezes, tentando entender o motivo de Carolina querer que ele fosse ao casamento dela com o homem que destruiu o casamento deles. Ele largou o celular na mesa com mais força do que pretendia. O som chamou a atenção de Ana Clara, que levantou os olhos do desenho. O que foi, papai? Felipe respirou fundo. Nada, meu amor. Só uma mensagem. Ana Clara voltou ao desenho, mas Felipe ficou preso nos próprios pensamentos. Ele sentia uma mistura de raiva e incredulidade. Por que Carolina achava que ele iria querer participar de algo assim? Ela sabia o quanto o divórcio tinha sido doloroso para ele. Sabia como tudo o que aconteceu com Arthur ainda era uma ferida aberta. Algumas horas depois, quando Ana Clara já estava dormindo, Felipe decidiu responder à mensagem. Ele não era do tipo que gostava de ignorar as coisas, mesmo as que preferia evitar. Não entendo por que você quer que eu vá ao seu casamento, Carolina. Pode me explicar? A resposta chegou rápido. Felipe, o investidor da empresa, vai estar presente. E você sabe como ele valoriza aparências. Seria importante mostrar que mantemos uma relação madura. Isso pode abrir portas para você também. Felipe ficou em silêncio, encarando a tela. Ele sabia quem era o investidor a quem Carolina se referia. Era um homem influente no setor de construção, alguém com quem Felipe queria fazer negócios há algum tempo. A ideia de conseguir se aproximar dele era tentadora, mas a forma como Carolina colocava as coisas o incomodava profundamente. No dia seguinte, Felipe foi para o trabalho com aquela questão ainda rondando sua mente. Ele precisava de uma opinião externa, alguém que pudesse ajudá-lo a ver a situação de uma perspectiva diferente. Durante o almoço, enquanto Letícia revisava alguns papéis ao lado dele, Felipe decidiu abrir o jogo. Você acha que faz sentido eu ir ao casamento da minha ex-mulher? Letícia parou o que estava fazendo e olhou para ele, surpresa com a pergunta. Você quer ir? Não,
Mas ela tem um motivo prático para isso. Um investidor importante vai estar lá, e ela acha que seria bom para mim aparecer e mostrar que tudo está bem. Letícia franziu a testa. Se fosse só pelo investidor, talvez fizesse sentido, mas... Você acha que ela está sendo sincera? Parece mais que ela quer provar algo. Felipe concordou com um aceno de cabeça. É exatamente o que eu pensei. Mas o problema é que, se eu não for, posso perder a oportunidade de conversar com esse investidor. Letícia ficou em silêncio por um momento pensando. Então, como quem tem uma ideia repentina, ela sugeriu algo inesperado. E se você for, mas não sozinho, talvez ajude a mostrar que você seguiu em frente. Felipe olhou para Letícia surpreso. A ideia fazia sentido, mas ele nunca tinha pensado nisso. Com quem eu iria? Letícia deu de ombros. Pode ser alguém de confiança. Alguém que não vá complicar as coisas. Felipe riu, mas a sugestão dela ficou na cabeça. Ele não sabia se era o tipo de pessoa que conseguiria encenar algo assim, mas sabia que, se fosse, precisaria de alguém que o apoiasse de verdade. Nos dias seguintes, Felipe continuou pensando na mensagem de Carolina e no que Letícia havia dito. A ideia de aparecer no casamento dela, com toda a atenção que isso traria, parecia insuportável, mas ele também não queria deixar que a situação atrapalhasse sua carreira. No fundo, ele sabia que estava entrando em um território complicado, mas não queria deixar Carolina manipular suas decisões novamente. Se fosse, seria pelas razões certas, não porque ela queria usar a situação para o próprio benefício. Enquanto ele tentava decidir o que fazer, a mensagem de Carolina continuava na tela do celular, como um lembrete constante de que algumas feridas, mesmo que cicatrizadas, nunca desaparecem completamente. Felipe passou o fim de semana remoendo a situação do casamento de Carolina. Por mais que ele quisesse evitar, a ideia de perder a oportunidade de se aproximar do investidor parecia um risco grande demais para sua carreira. Ele não gostava de misturar vida pessoal com profissional, mas sabia que, às vezes, o mundo real não dava essa escolha. Na segunda-feira, no escritório, Letícia percebeu que ele estava mais distraído do que o normal. Felipe costumava ser focado, mas naquela manhã parecia estar dividido entre os papéis na mesa e algo que não saía de sua cabeça. Você está bem? Perguntou Letícia, enquanto organizava alguns arquivos. Felipe olhou para ela e soltou um suspiro. Ainda estou pensando no casamento. Carolina realmente sabe como complicar as coisas. Letícia sorriu de leve, tentando aliviar o clima. Bom, se isso ajuda, pelo menos você não tem que ir. É só dizer que não pode. Felipe balançou a cabeça. Se fosse tão simples, eu já teria dito não. Mas esse investidor, ele pode abrir muitas portas para mim, para a empresa. E Carolina sabe disso. Ela sabe exatamente como me colocar em uma situação em que eu não tenho escolha. Letícia sentiu a frustração na voz dele. Apesar de não conhecer Carolina tão bem, ela podia imaginar o tipo de manipulação que Felipe estava enfrentando. Você pensou mais sobre a ideia de não ir sozinho? Perguntou ela com cautela. Felipe hesitou. Ele tinha pensado muito nisso, mas pedir ajuda não era algo que fazia com facilidade. E além disso, quem ele poderia levar? A ideia de convidar alguém só para fazer número parecia artificial demais. Mas então ele olhou para Letícia e, de repente, algo fez sentido. Letícia, começou ele sem jeito. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas... E se você fosse comigo? Letícia parou o que estava fazendo e o encarou surpresa. Eu? Sim. Você é a única pessoa em quem eu confio para algo assim. Eu não estou pedindo para fingir que somos algo que não somos. Só preciso de alguém ao meu lado para que isso pareça mais fácil. Letícia piscou algumas vezes, tentando processar o pedido. Você quer que eu vá como sua acompanhante? Felipe assentiu, parecendo um pouco desconfortável com a situação. Não seria nada formal ou complicado. Só estar lá, comigo, me ajudaria a lidar com tudo isso. E claro, eu não quero te colocar em uma posição desconfortável. Letícia ficou em silêncio por alguns segundos, pensando.
Ela não sabia muito sobre eventos como aquele, mas algo na maneira como Felipe falava fez com que ela entendesse o quanto isso era importante para ele. Se você acha que isso vai ajudar, eu vou, respondeu ela, com um sorriso tímido. Felipe pareceu aliviado. Sério? Você não se importa? Bom, eu nunca fui a um casamento assim antes, mas acho que posso me virar. Os dois riram, e a tensão no ar diminuiu um pouco. Felipe explicou que seria um evento formal, mas que ela não precisava se preocupar. Eu posso te ajudar a escolher algo para vestir, se você quiser. E o transporte, claro, fica por minha conta. Letícia riu de novo, mais nervosa dessa vez. Eu realmente não sei como essas coisas funcionam, mas estou disposta a aprender. Nos dias seguintes, Felipe se certificou de que Letícia tivesse tudo o que precisasse para o evento. Ele a levou a uma loja para escolher um vestido adequado, algo simples, mas elegante. Letícia se sentiu um pouco deslocada no início, mas aos poucos foi se acostumando com a ideia. Na noite do casamento, Felipe foi buscar Letícia em casa. Quando ela entrou no carro, ele a olhou por um momento, surpreso com a transformação. Letícia parecia diferente, mas ainda era ela, com aquele mesmo sorriso sincero e a maneira calma de falar. Você está incrível, disse Felipe sem pensar. Letícia sorriu. Sem jeito. Obrigada. Acho que é a primeira vez que uso algo assim. Durante o caminho, os dois conversaram para aliviar o nervosismo. Letícia sabia que o evento era importante para Felipe, e ela estava determinada a ajudá-lo a enfrentar aquilo da melhor forma possível. Quando chegaram, Felipe sentiu o peso da situação, mas ao olhar para Letícia ao seu lado, ele se sentiu mais confiante. Por mais estranha que a situação fosse, ele sabia que não estava sozinho. O casamento seria mais complicado do que Felipe imaginava, mas ele tinha algo que Carolina não esperava. Alguém ao seu lado que o apoiava de verdade. O salão estava impecável, decorado com flores brancas e luzes suaves que davam ao ambiente um ar sofisticado. Era um casamento que exalava riqueza e ostentação, como tudo que envolvia Carolina. Felipe entrou no local ao lado de Letícia, sentindo o peso dos olhares sobre eles. Ele já sabia que não seria fácil, mas não esperava que a presença de Letícia causasse tanto impacto logo de cara. Letícia estava visivelmente nervosa. Não pelo ambiente ou pelas pessoas, mas pelo fato de estar ao lado de Felipe em um momento tão delicado. Ela não sabia o que esperar de Carolina, mas estava ali para apoiá-lo, como havia prometido. Felipe, por sua vez, parecia focado em localizar o investidor. Ele precisava fazer valer a pena aquela noite desconfortável. Carolina os avistou assim, que entraram. Ela estava radiante em um vestido de noiva que parecia ter saído de uma revista de moda. Quando seus olhos encontraram Letícia, algo mudou em sua expressão. O sorriso impecável deu lugar a uma curiosidade disfarçada de desdém. Ela não reconhecia Letícia, mas a presença dela ao lado de Felipe parecia incomodá-la. Felipe e Letícia cumprimentaram alguns convidados, e ele conseguiu fazer uma rápida conexão com o investidor, que parecia satisfeito em encontrá-lo ali. Enquanto conversavam, Letícia ficou um pouco mais afastada, observando o ambiente. Ela tentava se misturar, mas sabia que muitas pessoas estavam olhando para ela, provavelmente tentando descobrir quem ela era. Quando Carolina finalmente se aproximou, foi como se o salão inteiro ficasse em silêncio. Ela estava acompanhada de Arthur, o homem que destruiu o casamento dela com Felipe. A tensão entre os dois era palpável. Felipe, que surpresa vê-lo aqui, disse Carolina, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você me convidou, não foi? Respondeu Felipe, mantendo a compostura. Carolina lançou um olhar rápido para Letícia antes de continuar. E quem é sua amiga? Antes que Felipe pudesse responder, Letícia estendeu a mão e se apresentou. Meu nome é Letícia. Trabalho com Felipe. Carolina apertou a mão dela rapidamente, como se estivesse lidando com algo que preferia evitar. Ah, entendi. Trabalho. A palavra foi dita com um tom que não passou despercebido. Felipe apertou a mandíbula tentando conter o incômodo. Sim, trabalho.
Letícia tem sido uma grande ajuda para mim e para a Ana Clara, disse Felipe, destacando o papel importante de Letícia na vida deles. O nome de Ana Clara pareceu acender algo em Carolina. Ana Clara deve estar bem. Imagino que a rotina esteja puxada para você, Felipe, com tanto trabalho. Felipe sorriu de forma tensa. Estamos nos virando bem. Letícia tem sido incrível, especialmente com Ana Clara. A conversa foi interrompida por Arthur, que tentou aliviar a situação com um comentário sobre o evento. Mas o clima já estava comprometido. Carolina não conseguia esconder o desconforto com a presença de Letícia. Mais tarde, durante o jantar, Carolina decidiu fazer algo que ela achava ser sutil, mas que Felipe sabia que era proposital. Ela se aproximou da mesa onde Felipe e Letícia estavam sentados e começou a conversar com outros convidados, mas sempre lançando olhares para os dois. Até que, em um momento em que a atenção estava voltada para ela, Carolina disse algo que soou como uma bomba. Sabem o que é mais interessante? Algumas pessoas têm histórias tão inspiradoras. Quero dizer, como transformar uma situação de rua em uma vaga em um escritório. Realmente admirável. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Letícia sentiu o rosto esquentar. Ela sabia que Carolina estava falando dela, mesmo que o nome não tivesse sido mencionado. Felipe se levantou quase imediatamente, sua expressão uma mistura de raiva e proteção. Carolina, já chega, disse ele com firmeza. Carolina fingiu surpresa. O que foi? Estou apenas elogiando. É preciso coragem para superar certas dificuldades, não acha, Letícia? Letícia não respondeu. Ela olhou para Felipe, que parecia pronto para explodir, e colocou uma mão em seu braço. Tudo bem, Felipe, não vale a pena. Mas não estava tudo bem. Letícia sabia que aquele comentário tinha sido uma tentativa de humilhá-la publicamente. E o pior era que algumas pessoas ao redor estavam cochichando, alimentando o momento constrangedor. Letícia se levantou e saiu do salão. Felipe hesitou por um momento, mas decidiu ir atrás dela. Letícia, espera! Chamou ele, alcançando-a no corredor. Letícia estava parada na calçada, sentindo o ar fresco da noite bater em seu rosto. O som abafado da música e das vozes do salão ainda ecoava ao fundo, mas tudo parecia distante. Ela precisava respirar, colocar os pensamentos em ordem. O comentário de Carolina não tinha apenas machucado, tinha reaberto feridas que ela tentava deixar para trás. Ela olhou para o céu escuro e soltou um suspiro profundo. Por que tinha aceitado aquele convite? Por que achou que poderia passar despercebida em um ambiente onde julgamentos eram lançados, como olhares rápidos? Tudo parecia uma péssima ideia agora. Enquanto ela tentava se acalmar, ouviu passos atrás dela. Felipe havia saído para procurá-la, a preocupação evidente em sua voz. Letícia, você está bem? Eu estou tão arrependido por ter trazido você aqui. Não achei que Carolina seria tão cruel. Ela balançou a cabeça, tentando sorrir, mas o sorriso não chegava ao rosto. Você não tem culpa, Felipe. Eu só acho que não deveria ter vindo. Isso não é para mim. Não diga isso. Você não fez nada de errado. Letícia olhou para ele, os olhos cheios de algo entre tristeza e resignação. Talvez não seja sobre certo ou errado. Talvez eu simplesmente não me encaixe nesse mundo. Essas pessoas me olham como se eu fosse um erro, uma intrusa. E sinceramente acho que elas estão certas. Felipe deu um passo mais perto, a intensidade em sua voz aumentando. Ninguém aqui tem o direito de te julgar. Você é incrível, Letícia. Você trabalhou duro para estar onde está agora. E isso deveria ser motivo de orgulho, não de vergonha. Letícia desviou o olhar. Por mais que quisesse acreditar nele, as palavras de Carolina ainda ecoavam em sua mente. Ela sentia que, de alguma forma, o simples fato de estar ali ao lado de Felipe estava complicando a vida dele. Eu preciso ir, Felipe. Não, quero causar mais problemas. Antes que ele pudesse responder,
Letícia se virou e começou a caminhar em direção ao estacionamento. Felipe tentou segui-la, mas ela aumentou o passo. Letícia, espera! Pelo menos deixa eu te levar para casa. Ela parou por um momento e se virou, mas a expressão dela era de alguém que já tinha tomado uma decisão. Não, Felipe. Eu preciso de um tempo sozinha. Obrigada por tudo, mas acho que é melhor assim. Felipe ficou parado, vendo-a se afastar. Ele queria dizer mais. Queria convencê-la de que ela não precisava enfrentar aquilo sozinha. Mas algo no tom dela o impediu. Ele sabia que insistir agora só pioraria as coisas. Enquanto Letícia caminhava pela rua, as memórias começaram a inundar sua mente. O tempo que passou nas ruas, os olhares de desprezo, as vezes em que foi tratada como se fosse invisível, tudo isso parecia ter voltado naquela noite, como se ela nunca tivesse saído daquele lugar. Quando ela chegou a um cruzamento, estava distraída demais para perceber os faróis de um carro que se aproximava. O motorista buzinou, mas era tarde demais. O som dos pneus derrapando e o impacto ecoaram pela rua. Felipe, que ainda estava no estacionamento, ouviu o barulho e correu na direção de onde Letícia tinha ido. Quando ele chegou ao local, viu pessoas se reunindo ao redor. Ele sentiu o coração disparar ao ver Letícia caída no chão. "Chama uma ambulância", gritou ele, ajoelhando-se ao lado dela. Letícia estava consciente, mas visivelmente machucada. Ela olhou para Felipe, os olhos cheios de dor e culpa. "Desculpa, Felipe", murmurou ela, a voz fraca. Felipe segurou a mão dela com força. Não se desculpe. Eu estou aqui, Letícia. Vai ficar tudo bem." Enquanto a sirene da ambulância se aproximava, Felipe sentiu um nó na garganta. Ele sabia que aquela noite tinha sido um ponto de ruptura para Letícia, mas também sabia que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudá-la a superar isso. Letícia foi levada para o hospital e Felipe a acompanhou de perto, sem sair do lado dela. Naquela noite, ele tomou uma decisão silenciosa. Nunca mais deixaria que ela enfrentasse as dificuldades sozinha. Letícia acordou no hospital com a luz branca no teto ofuscando seus olhos. Por um instante, ela não sabia onde estava, mas a dor em seu corpo logo a trouxe de volta à realidade. Ela tentou se mexer, mas sentiu uma pontada no braço e na costela. Felipe estava ao lado dela, com a expressão mais aliviada do que preocupada. Ele segurava um copo de café, que parecia estar ali há tempo demais. Quando percebeu que ela estava acordada, se levantou rapidamente, colocando o copo na mesinha ao lado. "Letícia, graças a Deus. Você está bem?" Ela tentou sorrir, mas sua voz saiu baixa. "Estou viva, pelo menos. Não sabe o susto que você me deu. Não podia ter saído daquele jeito." Letícia desviou o olhar. "Desculpa, Felipe. Eu só precisava pensar." Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu e um homem entrou. Ele parecia fora de lugar, vestido com um terno impecável e uma expressão séria, mas havia algo familiar nele que fez Letícia se encolher levemente. "Desculpe interromper", disse o homem, olhando para Felipe e depois para Letícia. "Meu nome é Paulo. Eu soube do acidente e vim o mais rápido que pude." Felipe franziu a testa, confuso. "E como exatamente você soube?" Paulo se aproximou devagar. "Eu acompanho a vida de Letícia há algum tempo, e agora acho que chegou a hora de esclarecer algumas coisas." Letícia o encarou, tentando juntar as peças. "Acompanhar a minha vida? Quem é você?" Paulo respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo difícil. "Eu sou seu pai biológico, Letícia." O quarto ficou em silêncio. Felipe olhou para Letícia, esperando alguma reação, mas ela parecia congelada, incapaz de processar o que acabara de ouvir. "Isso é algum tipo de piada?" perguntou ela finalmente, com a voz fraca, mas cheia de incredulidade. "Não é uma piada", respondeu Paulo. "Eu tenho procurado por você há anos. Quando você sofreu o acidente, finalmente consegui confirmar que era você." "Procurando por mim? Como assim?" insistiu Letícia, tentando se sentar apesar da dor. Paulo olhou para ela com uma expressão que misturava tristeza e arrependimento.
Você foi separada de sua irmã gêmea logo após o nascimento. Sua mãe e eu enfrentávamos dificuldades, e na época, tomamos uma decisão terrível. Acreditávamos que ao entregar uma de vocês para outra família, estaríamos garantindo uma vida melhor para ambas. Infelizmente, sua mãe faleceu. Ela tinha um grande desejo de te conhecer, e eu jurei a ela que, um dia, eu te encontraria. Letícia piscou, tentando absorver aquilo. Ela mal conseguia acreditar que tinha uma irmã, muito menos que sua vida poderia ter sido completamente diferente. Mas algo deu errado, continuou Paulo. A família que deveria cuidar de você desapareceu. Nunca conseguimos localizá-los. Contratei investigadores, segui pistas, mas nunca encontrei nada. Até agora. Felipe observava a cena em silêncio, percebendo o peso daquela revelação sobre Letícia. Ela parecia dividida entre raiva e confusão. Você quer que eu acredite que tudo isso é culpa de um erro do passado? Perguntou Letícia, sua voz carregada de emoção. Paulo deu um passo à frente. Eu sei que nada do que eu disser pode apagar o que você passou, mas estou aqui agora. Quero ajudá-la se você me deixar. Letícia balançou a cabeça, como se tentando afastar as palavras dele. Você acha que pode simplesmente aparecer depois de todos esses anos e consertar tudo? Não é assim que funciona. Paulo não recuou. Eu não espero que você me perdoe, Letícia. Só quero ter a chance de fazer algo por você agora. Você merece isso. Felipe colocou a mão no ombro de Letícia, tentando oferecer algum conforto. Ele sabia que ela precisava de tempo para digerir tudo aquilo, mas também sentia que talvez, apenas talvez, esse homem estivesse dizendo a verdade. Letícia, por que não dá um tempo para pensar? Sugeriu Felipe. Ela olhou para ele, depois para Paulo, e suspirou. Eu não sei o que pensar. Não sei se consigo lidar com isso agora. Paulo assentiu, respeitando a decisão dela. Eu não vou pressionar você. Quando estiver pronta, estarei aqui, e se precisar de algo, qualquer coisa, não hesite em me procurar. Ele colocou um cartão em cima da mesinha ao lado da cama e saiu do quarto, deixando Felipe e Letícia sozinhos. Depois da revelação de Paulo, Letícia passou dias tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia que existia. O hospital permitiu que ela se recuperasse ali por mais algum tempo, e embora Felipe estivesse ao lado dela todos os dias, Letícia ainda se sentia como se estivesse em um sonho confuso. Ela olhava para o cartão deixado por Paulo sobre a mesinha do hospital. O nome dele, junto com o logo de uma grande construtora, parecia gritar para ela. Quem era esse homem realmente? E por que ele tinha demorado tanto para encontrá-la? Depois de muito hesitar, Letícia pediu para Felipe ligar para Paulo. Não sabia bem o que dizer, mas sabia que precisava de respostas. No mesmo dia, Paulo apareceu no hospital. Desta vez, ele trouxe consigo uma pasta cheia de documentos, fotos antigas e até uma certidão de nascimento. Letícia olhou para o material sobre a mesinha do hospital, sem saber por onde começar. Paulo sentou-se ao lado dela e, com um tom sério, começou a explicar. Você e sua irmã nasceram em um momento complicado. Eu era jovem, sua mãe também. Estávamos tentando construir uma vida, mas não tínhamos condições financeiras para cuidar de 2 bebês. Foi uma decisão desesperada, e sei que foi um erro. Ele mostrou uma foto antiga, um retrato de Letícia e sua irmã ainda bebês. Letícia olhou para a imagem, o rosto das duas idêntico, mas tão distante de qualquer lembrança que ela pudesse ter. Decidimos dar uma de vocês para uma família que prometeu cuidar de tudo. Eles eram conhecidos da sua mãe, pessoas que pareciam confiáveis. Mas algum tempo depois, eles desapareceram. Nunca mais ouvimos falar deles. Letícia não sabia o que sentir. A ideia de ter sido entregue a estranhos e, em seguida, abandonada, era difícil de engolir. E minha irmã? Onde ela está agora? Paulo pegou outra foto, mais recente. Nela, uma mulher que parecia exatamente com Letícia estava em pé ao lado de Paulo. Ela foi criada por mim.
Cresceu com tudo o que eu podia oferecer. O nome dela é Larissa. Letícia ficou olhando para a foto, tentando entender como era possível que aquela mulher, que parecia uma cópia dela, tivesse vivido uma vida tão diferente. Por que você nunca me encontrou antes? Vocês tinham recursos, não tinham? Por que demorou tanto? Paulo respirou fundo. Nós tentamos, durante anos. Mas você era apenas um bebê quando desapareceu. E sem registros claros, sem nenhuma pista, era como procurar uma agulha em um palheiro. Ele colocou a mão sobre os documentos. Há alguns anos recomeçamos as buscas, contratamos novos investigadores, e foi assim que descobrimos sua história. Recente. Não foi fácil, Letícia, mas nunca desistimos completamente. Letícia sentiu um nó na garganta. A ideia de que alguém estava procurando por ela todo esse tempo era algo que ela nunca havia considerado, mas ao mesmo tempo, ela não sabia se podia perdoar a decisão que os separou. E agora? Perguntou ela, olhando diretamente para Paulo. Agora, eu quero consertar as coisas, disse ele, com a voz carregada de emoção. Quero que você conheça sua irmã, que faça parte da família que deveria ter sido sua desde o começo. Sei que não posso mudar o passado, mas posso oferecer um futuro. Letícia ficou em silêncio, olhando para as fotos. Parte dela queria saber mais. Queria conhecer. Larissa queria entender o que poderia ter sido, mas outra parte se sentia traída, como se fosse tarde demais para esse tipo de reconciliação. Felipe, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Letícia, não precisa decidir tudo agora. Isso é muita coisa para processar. Dê a si mesma o tempo que precisar. Ela olhou para Felipe, grata pelo apoio. Você tem razão. Eu só preciso de tempo. Paulo assentiu, respeitando a decisão dela. Eu estarei aqui sempre que você estiver pronta. Depois que ele saiu, Letícia pegou a foto de Larissa novamente. Ela olhou para o rosto da mulher que tinha os mesmos traços que ela, mas um olhar completamente diferente. Pela primeira vez, começou a se perguntar como seria conhecê-la. Letícia estava sentada na poltrona do hospital, olhando pela janela. A luz do sol iluminava o quarto de maneira suave, mas a calma do ambiente contrastava com o turbilhão de pensamentos em sua mente. Já fazia uma semana desde que Paulo apareceu, trazendo com ele toda a verdade sobre seu passado, sua irmã e a família que ela nunca soube que existia. Apesar de todo o apoio de Felipe e Ana Clara, ela sabia que aquela era uma decisão que só ela podia tomar. Encontrar Larissa era algo que a atraía e a assustava ao mesmo tempo. Na manhã em que recebeu alta, Letícia tomou coragem. Pediu para Felipe levá-la até o endereço que Paulo havia deixado. Era uma casa grande e elegante, com um jardim impecável e uma cerca baixa. Diferente de qualquer lugar que Letícia tinha chamado de lar em sua vida. Quando desceu do carro, sentiu as pernas tremerem. Felipe colocou uma mão em seu ombro e disse calmamente: Estou aqui. Qualquer coisa, é só me chamar. Letícia respirou fundo e tocou a campainha. O som ecoou, e segundos depois, a porta se abriu. A mulher que apareceu parecia uma versão espelhada, de Letícia, mas com um ar mais confiante e roupas impecáveis. Larissa. Por um momento, as duas apenas se olharam, surpresas pela semelhança. Letícia? Perguntou Larissa, com uma mistura de emoção e curiosidade na voz. Letícia assentiu, incapaz de dizer qualquer coisa. Então, Larissa deu um passo à frente e a abraçou. Foi um gesto inesperado, mas caloroso, e Letícia sentiu as barreiras que ela tinha levantado começarem a cair. Eu esperei tanto por esse momento, disse Larissa, recuando um pouco para olhar Letícia nos olhos. Sempre soube que você estava por aí, mas nunca imaginei como seria quando nos encontrássemos. Elas entraram na casa, onde Paulo estava esperando na sala. Ele parecia mais relaxado do que da última vez que o viu, talvez por saber que Letícia estava ali por vontade própria. A conversa começou devagar, com Paulo explicando mais detalhes
sobre a busca por Letícia e como ele nunca desistiu de encontrá-la. Larissa, por sua vez, contou sobre a infância que teve com Paulo, as memórias felizes e a vida que construiu ao lado dele. Eu sei que isso deve ser muito para você, disse Larissa, com um tom cuidadoso. Mas quero que saiba que não importa quanto tempo tenha passado, você sempre foi parte desta família. Sempre foi minha irmã. Letícia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era difícil processar tudo, mas havia algo reconfortante em ouvir isso. Pela primeira vez, ela começou a acreditar que talvez houvesse um lugar para ela ali. Nos dias seguintes, Letícia começou a se aproximar mais de Larissa e Paulo. Larissa insistiu em mostrar as fotos antigas, momentos que Letícia não viveu, mas que agora se sentia conectada de alguma forma. Paulo, por outro lado, fazia questão de perguntar sobre o presente dela, mostrando interesse genuíno em quem Letícia se tornou. Apesar da aproximação, Letícia ainda lutava com seus próprios sentimentos. Ela se perguntava se poderia realmente fazer parte daquela família, se sua presença não seria um lembrete constante das escolhas dolorosas do passado. Felipe e Ana Clara continuavam sendo um suporte fundamental. Ana Clara, com sua alegria contagiante, sempre perguntava sobre Larissa, como se já considerasse a ideia de ter uma tia nova algo natural. Felipe, por outro lado, sabia que Letícia precisava de espaço e apenas oferecia palavras de encorajamento quando ela buscava. Um dia, durante um jantar na casa de Paulo, Letícia finalmente conseguiu expressar o que sentia. Eu não sei se consigo ser tudo o que vocês esperam. Minha vida foi muito diferente, e às vezes sinto que não pertenço aqui. Paulo colocou o talher na mesa e olhou diretamente para ela. Letícia, não estamos aqui para esperar algo de você. Estamos aqui para te acolher, para dar o que você merece. Seja quem você é. Isso é suficiente. Larissa concordou, segurando a mão de Letícia. Você não precisa mudar nada. Só queremos estar ao seu lado, como família. Letícia olhou para eles, sentindo um calor no peito que não sentia há muito tempo. Ela ainda não sabia como tudo isso terminaria, mas pela primeira vez sentiu que tinha a chance de construir algo real com aquelas pessoas. Sua nova família não era perfeita, mas era cheia de possibilidades, e Letícia estava disposta a dar uma chance, passo a passo. Os dias que seguiram ao acidente e as revelações sobre o passado de Letícia foram um misto de caos e calmaria. Enquanto ela tentava se adaptar à ideia de ter uma nova família, Felipe continuava sendo um ponto constante em sua vida. Ele estava ali para ela, mas não de forma invasiva. Era um tipo de apoio que Letícia nunca tinha experimentado antes. Alguém que ficava sem cobrar nada em troca. Tudo começou a mudar de maneira sutil, em pequenos momentos. Como naquela tarde em que Felipe insistiu em levá-la ao parque com Ana, Clara para se distrair. Letícia, ainda se recuperando, hesitou no início, mas acabou aceitando. No parque, Ana Clara correu até os balanços e Letícia ficou sentada em um banco ao lado de Felipe. Eles conversaram sobre assuntos leves no início, o trabalho, o progresso de Ana Clara na escola, coisas do dia a dia. Mas em algum momento, a conversa foi para um lugar mais profundo. Eu ainda não sei como lidar com tudo isso, Letícia disse, olhando para o chão. Paulo, minha irmã. É como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Felipe olhou para ela, com aquele jeito tranquilo que sempre parecia trazer calma. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa dar um passo de cada vez. Letícia sorriu de leve. Você sempre tem algo sábio para dizer, não é? Ele riu. Nem sempre, mas com você, parece que as palavras vêm mais fácil. Houve um momento de silêncio entre os dois, mas não era desconfortável. Era como se ambos estivessem se entendendo sem precisar de mais palavras. Com o tempo, momentos como aquele começaram a se tornar mais frequentes. Letícia passava mais tempo no escritório de Felipe, não apenas como colega de trabalho, mas como alguém em quem ele confiava de verdade. Eles discutiam ideias para os projetos, mas também compartilhavam histórias pessoais,
medos e sonhos que antes guardavam só para si mesmos. Um dia, enquanto revisavam um projeto juntos, Felipe se virou para Letícia e disse algo que a pegou, de surpresa. Você sabia que tem um jeito único de ver as coisas? Parece que você consegue enxergar o que ninguém mais vê. Letícia ficou vermelha, sem saber como responder. Eu só faço o que posso. Não acho que seja nada demais. Sim, insistiu Felipe com um sorriso sincero. Você tem um impacto maior do que imagina. Na minha vida, no trabalho, na Ana Clara. O nome de Ana Clara trouxe um brilho aos olhos de Letícia. Ela sabia o quanto a menina significava para Felipe e o quanto ele lutava para ser o melhor pai possível. Ela é uma garota incrível, e isso é porque tem você como pai. Felipe parecia tocado pelas palavras dela. Eu faço o que posso, mas você tem sido uma ajuda enorme. Ana Clara adora você. Letícia riu. Bom, ela também é uma ajuda enorme para mim. Acho que aprendi mais com ela do que ela comigo. Os dois riram, mas havia algo mais no ar. Algo que nenhum deles estava pronto para admitir, mas que estava lá, crescendo a cada conversa, a cada momento compartilhado. Uma noite, Felipe convidou Letícia para jantar com ele e Ana Clara. Não era algo incomum, mas naquela noite havia uma atmosfera diferente. Eles riram mais do que o normal. Brincaram com Ana Clara enquanto ela fazia perguntas engraçadas, e no final do jantar, quando Letícia estava prestes a ir embora, Felipe a acompanhou até a porta. Obrigado por estar aqui hoje, ele disse, com um tom mais sério. Letícia sorriu. Eu é que agradeço. Vocês são especiais. Por um momento, Felipe pareceu querer dizer algo mais, mas hesitou. Letícia também sentiu algo. Uma conexão que parecia mais forte do que antes, mas ela não sabia o que fazer com aquilo. Naquela noite, enquanto Letícia estava deitada em sua cama, pensou no quanto sua vida tinha mudado desde que conheceu Felipe. Ele era mais do que um chefe, mais do que alguém que lhe deu uma oportunidade. Ele era diferente. E Felipe, por sua vez, ficou olhando para o teto do quarto, pensando no quanto Letícia havia entrado na vida dele de uma maneira inesperada. Ela não era apenas uma colega, ou alguém que ele queria ajudar. Ela era parte da família, de um jeito que ele não conseguia mais negar. Carolina estava sentada em frente à penteadeira, olhando para o reflexo no espelho. O vestido caro e os brincos brilhantes não conseguiam disfarçar o que estava claro em seu rosto. Frustração. Desde o casamento com Arthur, as coisas não tinham saído exatamente como ela havia planejado. Arthur não era o parceiro de negócios ideal que ela imaginava. Pelo contrário, ele parecia mais interessado em manter as aparências do que realmente construir algo sólido com ela. Mas o que realmente a incomodava era Felipe. Ela não conseguia evitar. Cada vez que ouvia falar dele, havia um tom diferente na conversa. Não era mais o Felipe que ela deixou para trás. Agora, ele parecia mais focado, mais presente, até mais feliz. E Letícia, aquela mulher com um passado que Carolina não conseguia respeitar, parecia ter algo a ver com isso. Carolina tentou ignorar, mas o incômodo crescia como uma sombra. Ela se pegava perguntando: o que Letícia tinha que ela não tinha? Não era beleza. Carolina sabia que era bonita. Não era inteligência. Ela sempre se destacou em tudo o que fez. Então, por que Felipe parecia tão satisfeito ao lado dela? Naquela manhã, enquanto tomava café, ela decidiu ligar para uma antiga amiga que ainda trabalhava no escritório de Felipe. Era uma daquelas amizades baseadas mais em conveniência do que em afeto genuíno. Você sabe se Felipe anda vendo alguém? Perguntou Carolina, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. A amiga hesitou por um momento antes de responder. Bom, ele não disse nada oficialmente, mas sabe como é? Ele e Letícia andam bem próximos. Carolina apertou a xícara de café com mais força do que pretendia. Bem próximos? Do que você está falando? Ela trabalha com ele, passa bastante tempo no escritório. E pelo que eu vejo,
Ana Clara adora a Letícia. Parece que as coisas estão fluindo entre eles. Carolina desligou o telefone logo depois, sem nem agradecer. O café, antes quente e reconfortante, agora parecia amargo. Ela passou o resto do dia pensando na conversa. Cada detalhe sobre Letícia que ela conseguia lembrar a irritava mais. Não era só a proximidade dela com Felipe, mas o fato de Letícia estar ocupando um espaço que na cabeça de Carolina ainda era dela. Dias depois, Carolina decidiu aparecer de surpresa no escritório de Felipe. Ela entrou como quem ainda tinha o direito de estar ali, com a postura confiante que sempre usava para mascarar suas inseguranças. Quando chegou à recepção, viu Letícia conversando com Felipe em uma sala envidraçada. Eles riam de algo, e Felipe parecia tão à vontade que Carolina sentiu uma pontada de raiva. Ela não esperou ser anunciada, simplesmente abriu a porta. Felipe, podemos conversar? O tom era educado, mas a tensão era evidente. Felipe olhou para Letícia, que parecia desconfortável, e assentiu. Claro, Carolina. O que foi? Letícia se levantou, claramente percebendo que sua presença não era mais necessária. Eu vou terminar o relatório. Com licença. Carolina observou sair. Cada passo de Letícia parecia uma provocação silenciosa. Quando ficaram sozinhos, Carolina cruzou os braços e encarou Felipe. Então é isso agora? Você e ela? Felipe levantou as sobrancelhas, surpreso com a abordagem direta. Do que você está falando? Não se faça de inocente, Felipe. Você sabe exatamente do que estou falando. Essa mulher, essa Letícia, ela está se aproveitando de você. Felipe suspirou, claramente frustrado. Carolina, isso não tem nada a ver com você. O que eu faço ou deixo de fazer não é da sua conta. Não é da minha conta? Temos uma filha juntos, Felipe. Você acha que Ana Clara vai se beneficiar de ter essa mulher ao seu redor? Felipe se levantou, olhando para ela com seriedade. Ana Clara adora Letícia. E honestamente, se você tivesse passado mais tempo com a nossa filha, saberia disso. Mas essa conversa acabou, Carolina. Eu não vou permitir que você ataque Letícia sem motivo. Carolina saiu do escritório com o rosto vermelho de raiva. Ela não conseguia aceitar que Felipe tivesse mudado tanto. Para ela, ele sempre foi alguém fácil de manipular, alguém que dependia dela para tomar decisões. Mas agora, ele parecia diferente, e isso a deixava furiosa. Nos dias seguintes, Carolina começou a criar situações para provocar Felipe e Letícia. Mandava mensagens sobre Ana Clara em horários inconvenientes, inventava problemas que exigiam a atenção de Felipe. Ela estava determinada a provar que Letícia era apenas um obstáculo passageiro, mas quanto mais ela tentava, mais parecia que Felipe e Letícia se fortaleciam. Carolina começava a perceber que talvez, dessa vez, ela estivesse perdendo o controle. E para alguém como ela, perder o controle era simplesmente inaceitável. A tarde estava nublada quando Carolina entrou no carro, ainda ofegante da última discussão que tivera com Arthur. Desde o casamento, os dois viviam como se estivessem presos em uma corda bamba, equilibrando as aparências perfeitas enquanto tudo desmoronava por dentro. Mas aquela discussão tinha sido diferente, mais intensa, mais cheia de palavras que não podiam ser retiradas. Você só pensa em você mesma, Carolina. Arthur tinha gritado antes de sair, batendo a porta com tanta força que a casa parecia ter tremido. Carolina, em um misto de raiva e frustração, pegou as chaves do carro. Precisava sair, precisava respirar, precisava... algo que ela nem sabia dizer. Apenas dirigiu, as mãos apertando o volante enquanto sua mente girava entre pensamentos confusos. Enquanto acelerava pela estrada, o rosto de Felipe não saía de sua cabeça. O jeito como ele a enfrentava agora, como ele não se deixava mais manipular por suas palavras. E Letícia. Sempre Letícia. Aquela mulher parecia ter virado um espelho para tudo o que Carolina não era mais. Ela sentiu a garganta apertar. Não por arrependimento, mas por raiva. Raiva de tudo o que havia dado errado.
Raiva de não ser mais o centro do mundo de Felipe. Raiva de não saber como recuperar o controle. O telefone tocou no banco do passageiro, interrompendo seus pensamentos. Era Arthur. Carolina ignorou a ligação, mas o telefone tocou novamente. Impulsivamente, ela pegou o aparelho enquanto ainda dirigia. Arthur, eu não quero falar com você agora, mas do outro lado da linha, a voz não era de Arthur. Era de uma assistente da escola de Ana Clara. Senhora Carolina, estamos tentando entrar em contato com o Sr. Felipe, mas ele não atendeu. Você poderia buscá-la mais cedo hoje? Houve um pequeno incidente, nada grave, mas seria bom que alguém viesse. Carolina franziu a testa. O tom profissional da assistente não ajudava a acalmar seus nervos. Eu estou a caminho. Ela desligou e acelerou ainda mais. Cada palavra daquela ligação parecia um lembrete cruel de como ela estava distante da filha. Não era para ser assim. Carolina tinha imaginado uma vida completamente diferente para si mesma, mas as escolhas, o orgulho, tudo a tinha levado a esse momento. Enquanto dirigia, a chuva começou a cair. Gotas grossas batiam no para-brisa, e a estrada, que antes parecia clara, começou a ficar escorregadia. Carolina tentou ajustar o limpador, mas sua mente estava longe demais. Ela pensava em Felipe, em Ana Clara, em como tudo poderia ter sido diferente. Pensava em Letícia, e em como aquela mulher parecia ter tomado o lugar dela sem esforço. O som de uma buzina alta trouxe Carolina de volta à realidade. Ela olhou para a frente e viu faróis vindo em sua direção. Em pânico, girou o volante bruscamente. O carro derrapou, saiu da pista e bateu em um poste com um impacto que sacudiu o veículo inteiro. Dentro do carro, o silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo som da chuva batendo no vidro quebrado. Carolina estava inconsciente, com o rosto levemente machucado, mas sua respiração ainda estava ali, fraca. Minutos depois, uma ambulância chegou ao local. Alguém havia chamado socorro ao ver o acidente. Os paramédicos trabalharam rápido, tirando Carolina do carro e a levando para o hospital. No hospital, Felipe foi o primeiro a chegar. Ele estava com Ana Clara quando recebeu a ligação e veio imediatamente, embora não soubesse o que esperar. Quando chegou à sala de espera, viu Arthur sentado em um canto, com a cabeça entre as mãos. Como ela está? Perguntou Felipe, sem conseguir esconder a tensão na voz. Arthur balançou a cabeça. Os médicos ainda estão tentando estabilizá-la. Foi feio. Felipe sentiu uma mistura de emoções que ele não sabia como processar. Apesar de tudo o que Carolina havia feito, ela ainda era a mãe de sua filha. E, de certa forma, ainda fazia parte de quem ele era. Depois de horas de espera, um médico apareceu. O semblante dele era sério, e Felipe soube antes mesmo de ouvir as palavras. Fizemos tudo o que podíamos, mas os ferimentos eram muito graves. Sinto muito. O mundo pareceu parar por um momento. Felipe olhou para o chão, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Arthur se levantou, mas não disse nada. Apenas saiu do hospital, deixando Felipe sozinho na sala. Quando voltou para casa, Felipe teve que dar a notícia a Ana Clara. Ele segurou as mãos dela com cuidado, olhando diretamente nos olhos da filha. Filha, a mamãe teve um acidente. Ela foi para um lugar onde não vai sentir mais dor. Ana Clara não entendeu de imediato, mas quando percebeu, começou a chorar. Felipe a abraçou com força, prometendo a si mesmo que faria de tudo para ser a estabilidade que ela precisava. A morte de Carolina não trouxe alívio ou satisfação para ninguém. Foi um lembrete trágico de como as escolhas erradas e o orgulho podem levar a consequências devastadoras. Para Felipe, foi o fim de um capítulo cheio de dor, mas também o começo de algo novo. Para Letícia, foi a confirmação de que a vida, mesmo em sua imprevisibilidade, pode dar segundas chances para quem está disposto a aceitá-las. A casa de Felipe, antes silenciosa e um pouco vazia, começou a ganhar vida de um jeito que ele não esperava. O som das risadas de Ana Clara ecoava pelos corredores,
frequentemente acompanhadas pela voz calorosa de Letícia. Era um contraste com os dias solitários que ele e Ana Clara viveram após o divórcio, e agora, mesmo em meio a todas as mudanças, o lar parecia finalmente estar completo. Depois da tragédia envolvendo Carolina, Felipe tomou uma decisão silenciosa. Ele seria o pilar da estabilidade para Ana Clara, alguém em quem ela sempre pudesse confiar. Mas o que ele não esperava era como Letícia, de forma tão natural, também se tornaria uma parte essencial dessa nova dinâmica. Certo dia, enquanto Ana Clara desenhava na mesa da sala, Letícia estava na cozinha ajudando Felipe a preparar o almoço. Ela não era exatamente uma expert em culinária, mas os dois riam de cada tentativa fracassada, como quando o arroz quase queimou porque ficaram distraídos conversando. "Você é péssima nisso, sabia?" disse Felipe com um sorriso enquanto mexia na panela. Letícia fingiu estar ofendida, segurando uma colher como se fosse uma arma. "Ah, é? Quero ver você fazer melhor." Ana Clara, ouvindo a conversa, correu até a cozinha e começou a rir. "Vocês parecem duas crianças." Letícia olhou para Felipe e os dois começaram a rir junto com ela. Era simples, mas aquele momento dizia muito sobre como eles estavam se tornando uma família. À medida que os dias passavam, as rotinas começaram a se entrelaçar. Letícia, agora mais confiante e confortável com sua nova vida, ajudava Ana, Clara com os deveres da escola, e até mesmo com pequenos projetos de artesanato que enchiam a casa de cores. Felipe, por sua vez, aproveitava todas as oportunidades para estar presente, seja jogando jogos de tabuleiro ou contando histórias antes de dormir. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em um sábado ensolarado. Felipe sugeriu um piquenique, no parque, algo que Ana Clara adorava. Letícia ficou encarregada de preparar os sanduíches, enquanto Ana Clara escolhia os brinquedos que levaria. Quando chegaram ao parque, estenderam uma toalha colorida na grama e passaram horas brincando, comendo e simplesmente aproveitando a companhia um do outro. Em determinado momento, enquanto Ana Clara corria atrás de um cachorro que encontrou no parque, Felipe olhou para Letícia e disse algo que estava em sua mente há algum tempo. "Você sabe que mudou nossas vidas, não sabe?" Letícia, pegando uma folha que havia caído em sua roupa, sorriu sem jeito. "Eu? Eu só estou tentando ajudar?" "Não é só isso", respondeu Felipe. "Você trouxe algo que estava faltando. Não sei explicar, mas tudo parece mais completo com você aqui." Letícia sentiu o coração aquecer, mas não sabia como responder. Olhou para Ana Clara, que agora estava voltando para a toalha com um sorriso enorme no rosto, e percebeu que Felipe tinha razão. Aquela conexão que eles haviam construído não era apenas amizade ou gratidão. Era algo muito maior. Os meses se passaram, e a casa continuou a se transformar. Letícia, que antes tinha dúvidas sobre seu lugar ali, agora se sentia parte daquilo tudo. Felipe, que sempre priorizou o trabalho, começou a encontrar um equilíbrio, dedicando mais tempo à família. Uma noite, enquanto Ana Clara já estava dormindo, Felipe e Letícia estavam sentados no sofá, conversando sobre o dia. Ele pegou a mão dela, um gesto simples, mas cheio de significado. "Eu quero que você saiba que não é só sobre Ana Clara, ou sobre o que você faz por nós. Eu quero você aqui, porque você faz parte de tudo isso agora. Porque eu quero você comigo." Letícia olhou para ele, emocionada, mas com um sorriso tranquilo. "Eu também quero estar aqui. Vocês são minha família agora." Naquela noite, Felipe percebeu que havia encontrado algo que ele achava que nunca teria de novo: uma família completa. E Letícia, depois de tudo o que passou, finalmente sentiu que tinha um lugar onde pertencia, onde era amada e respeitada pelo que realmente era. O sol brilhava intensamente naquela manhã de domingo. A casa de Felipe, agora cheia de vida e risadas, parecia um reflexo perfeito do que todos ali estavam sentindo. Ana Clara corria pelo quintal com um vestido amarelo que combinava com a energia dela, segurando uma bandeja improvisada cheia de sucos e sanduíches que ela mesma insistiu em fazer. Felipe estava na cozinha, terminando de cortar frutas enquanto
Letícia aparecia na porta, apoiada no batente com um sorriso tranquilo no rosto. Havia uma leveza nela que ele notava mais a cada dia. "Você está pronta para o grande anúncio?" perguntou ele enquanto jogava as fatias de maçã em uma tigela. Letícia riu, cruzando os braços. "Você está mais nervoso do que eu, sabia?" "Não estou nervoso", respondeu Felipe, mas a maneira como ele olhou para a faca mostrou o contrário. Letícia se aproximou, pegando a tigela de frutas e dando um beijo nele. "Vai dar tudo certo. Confia em mim." Lá fora, Larissa e Paulo tinham acabado de chegar, trazendo um bolo decorado e um sorriso caloroso. A conexão entre Letícia e sua irmã havia crescido de forma natural, como se o tempo perdido tivesse sido apenas uma pausa em uma relação que sempre deveria ter existido. Paulo, embora ainda tentando se redimir pelos erros do passado, fazia o possível para ser presente, sem nunca forçar nada. Enquanto todos se reuniam na mesa do quintal, Ana Clara puxou Letícia pela mão. "Você vai contar agora?" Vai. Felipe olhou para Letícia, e ela assentiu, rindo do entusiasmo de Ana Clara. Ela se levantou e chamou a atenção de todos com um gesto. "Bom, eu queria aproveitar que estamos todos aqui para compartilhar uma notícia", começou ela, olhando para Felipe antes de continuar. "Vocês sabem que minha vida mudou muito nos últimos meses. Eu passei por coisas que nunca imaginei enfrentar. Mas também encontrei algo que nunca achei que teria. Uma família de verdade. E agora, essa família vai crescer." Houve um momento de silêncio, e então Larissa arregalou os olhos. "Você está dizendo que..." Letícia sorriu e colocou a mão na barriga. "Sim, eu estou grávida." A reação foi imediata. Ana Clara pulou de alegria, correndo para abraçar Letícia e Felipe ao mesmo tempo. "Eu vou ter um irmãozinho ou irmãzinha? É sério?" "É sério, meu amor", respondeu Felipe, emocionado, enquanto segurava a filha. Larissa e Paulo também se levantaram, abraçando Letícia com palavras de parabéns e sorrisos sinceros. A mesa ficou cheia de risadas e conversas animadas sobre o futuro. Mais tarde, enquanto o sol começava a se pôr e Ana Clara brincava no balanço que Felipe havia montado no jardim, Letícia e Felipe se sentaram juntos na varanda. Ele segurava a mão dela e os dois olhavam para o horizonte, apreciando o momento. "Você tem ideia de como nossa vida mudou?" perguntou Felipe, com um sorriso calmo. Letícia riu. "Tenho. E honestamente não mudaria nada." Felipe olhou para ela, sério por um momento. "Eu também não. Tudo o que passamos nos trouxe até aqui. E agora temos a chance de construir algo incrível." Ela o abraçou, sentindo o calor do corpo dele e o conforto que vinha com isso. "Eu nunca pensei que pudesse ter tudo isso. Uma casa, uma família, alguém que me ama de verdade." Felipe beijou ela. "Você merece tudo isso e muito mais." Enquanto a noite caía, a casa de Felipe continuava cheia de vida. Para ele, Letícia e Ana Clara, o futuro era mais do que promissor. Era uma nova chance de recomeçar, cercados por amor, esperança e a certeza de que, juntos, podiam enfrentar qualquer coisa. Era uma noite tranquila, com uma leve brisa que fazia as cortinas da varanda balançarem. Felipe estava na cozinha, organizando as últimas coisas para o jantar que ele mesmo decidiu preparar. Era um dia especial, mas ele não queria chamar atenção. Não era sobre luxo ou exageros. Era sobre eles, sobre o que haviam construído juntos. Letícia estava na sala, lendo um livro enquanto Ana Clara montava um quebra-cabeça no chão. A menina, sempre animada, de vez em quando olhava para Felipe com um sorriso cúmplice, segurando um segredo que ele havia lhe confiado mais cedo. "Papai, está quase na hora?" Ela perguntou baixinho, para que Letícia não ouvisse. Felipe sorriu e fez um gesto para que ela esperasse. Ele queria que tudo fosse perfeito, ou tão perfeito quanto possível, considerando que ele estava tão nervoso que suas mãos quase tremiam. Quando tudo estava pronto, ele chamou as duas para a varanda
onde havia montado uma pequena mesa com velas e luzes penduradas. Ana Clara foi a primeira a correr para fora, exclamando: "Uau, que lindo!" Letícia sorriu ao ver o esforço de Felipe. "Tudo isso só para o jantar de hoje?" Felipe deu de ombros, tentando parecer despreocupado. "Achei que seria bom fazer algo diferente." Eles se sentaram, e o jantar correu de forma leve e descontraída. Ana Clara, claramente animada, tentou conter a ansiedade, mas vez ou outra soltava risadinhas que Letícia não conseguia entender. "Por que você está tão risonha, mocinha?" perguntou Letícia com um sorriso curioso. "Ah, nada. Só estou feliz", respondeu Ana Clara, olhando para Felipe com expectativa. Depois do jantar, Felipe se levantou, pegou a mão de Letícia e a conduziu para o centro da varanda. Ana Clara o seguiu de perto, segurando algo atrás das costas. "Letícia, posso falar com você por um momento?" disse Felipe, a voz um pouco mais baixa do que o normal. Letícia olhou para ele surpresa. "Claro. Aconteceu alguma coisa?" Felipe respirou fundo, segurando as duas mãos dela com firmeza. "Sim, aconteceu. Algo que mudou completamente minha vida. Desde o momento em que você entrou na nossa história, tudo mudou, de um jeito que eu nunca pensei que fosse possível." Ela ficou em silêncio, apenas ouvindo. "Você trouxe uma luz para mim e para Ana Clara, algo que estava faltando. Não é só o que você faz por nós. É o que você é. Sua força, sua bondade, o jeito como você faz tudo parecer mais fácil, mais leve." Ana Clara, incapaz de esperar mais, deu um passo à frente e entregou a Felipe uma pequena caixinha. Ele abriu e revelou um anel simples, mas delicado, que refletia a luz das velas. "Letícia", continuou Felipe, ajoelhando-se enquanto segurava a mão dela. "Eu não quero passar mais um dia sem você, sabendo o quanto você significa para mim. Quero que você seja minha parceira, minha companheira, minha esposa. Você aceita se casar comigo?" Letícia levou as mãos ao rosto, completamente surpresa. Ela olhou para Ana Clara, que estava praticamente pulando de felicidade, e depois voltou para Felipe, cujos olhos estavam cheios de emoção. "Felipe, Ela começou, mas teve que parar porque a voz embargou. Felipe apertou a mão dela suavemente. "Sem pressa. Só diga o que você sente." Ela respirou fundo e sorriu, com lágrimas nos olhos. "Sim, é claro que sim." Ana Clara gritou de alegria, abraçando os dois ao mesmo tempo, enquanto Felipe colocava o anel no dedo de Letícia. Aquele momento foi tão cheio de amor que parecia que o mundo inteiro tinha parado para eles. Depois, enquanto Ana Clara corria pela casa anunciando que eles vão se casar, Letícia e Felipe ficaram na varanda, abraçados sob as luzes suaves. "Você fez isso parecer tão fácil", disse ela rindo entre lágrimas. "Eu estava nervoso o tempo todo", admitiu ele. "Mas sabia que precisava fazer isso. Não podia esperar mais um dia sem te pedir para ficar comigo para sempre." Letícia encostou a cabeça no ombro dele, sentindo-se em casa de uma forma que nunca havia sentido antes. O dia amanheceu com um céu limpo e um sol que parecia ter sido escolhido especialmente para a ocasião. A casa estava cheia de energia, risadas e um pouco de caos, enquanto todos se preparavam para o grande momento. Ana Clara corria de um lado para o outro, vestindo um vestido cor de lavanda e segurando uma coroa de flores que insistia em colocar na cabeça antes da hora. "Eu sou a florista mais bonita de todas", ela disse, girando pelo quarto, enquanto Letícia tentava conter o riso. Letícia estava no quarto ao lado, em frente ao espelho, ajustando os últimos detalhes do vestido. Não era extravagante, mas era perfeito. Um modelo simples com detalhes delicados de renda que pareciam ter sido feitos para ela. Larissa estava ao seu lado, ajudando com o véu. "Você está incrível, Letícia", disse Larissa, com um sorriso genuíno. Letícia olhou para o reflexo e quase não se reconheceu. Não era apenas o vestido ou o cabelo arrumado. Era a expressão no rosto dela, uma mistura de paz e felicidade que ela nunca havia sentido antes.
Obrigada, Larissa. Eu nunca pensei que estaria aqui, sabe? Tudo isso parece surreal. Você merece cada momento disso, respondeu Larissa, apertando suavemente a mão da irmã. Do outro lado, Felipe estava no jardim, onde o casamento seria realizado. Ele usava um terno azul escuro que contrastava com o cenário verde ao redor. As flores estavam impecáveis, espalhadas por arcos e vasos, criando uma atmosfera leve e romântica. Paulo, que ajudou a financiar grande parte do evento, chegou com um sorriso discreto. Ele não era um homem de muitas palavras, mas era evidente que ele estava orgulhoso de Letícia e da vida que ela estava construindo. Os convidados começaram a chegar, cada um encontrando seu lugar nas cadeiras dispostas em fileiras no jardim. Havia uma simplicidade acolhedora em tudo aquilo, um reflexo perfeito de quem Felipe e Letícia eram juntos. Quando chegou a hora, Ana Clara, com sua coroa de flores agora devidamente ajustada, começou a caminhar pelo corredor, espalhando pétalas com a delicadeza de uma criança que levava a tarefa muito a sério. Logo depois, Letícia apareceu, segurando um pequeno buquê de flores brancas. Ela estava nervosa, mas quando seus olhos encontraram os de Felipe no final do corredor, tudo pareceu desaparecer. Ele a olhava como se fosse a primeira vez que a via, com um sorriso que dizia tudo o que palavras não poderiam. Enquanto ela caminhava, Larissa e Paulo estavam entre os convidados, observando com orgulho. Ana Clara, que já estava ao lado de Felipe, segurava um sorriso tão grande que parecia que seu rosto não conseguia conter a alegria. Quando Letícia chegou ao altar, Felipe segurou a mão dela com firmeza, como quem diz: "Estamos juntos." O celebrante começou a cerimônia com palavras simples, mas cheias de significado, falando sobre amor, respeito e como duas pessoas podem se unir para criar algo maior do que elas mesmas. Quando chegou a hora dos votos, Felipe foi o primeiro a falar. Ele segurou as mãos de Letícia e olhou diretamente nos olhos dela. "Letícia, você mudou minha vida de uma maneira que eu nunca pensei ser possível. Você trouxe luz, esperança e um novo significado para tudo. Com você, eu me sinto completo. Prometo estar ao seu lado em cada passo, em cada desafio e em cada vitória. Você é minha casa, meu amor, minha escolha, hoje e sempre." Letícia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela respirou fundo antes de começar. "Felipe, você me viu quando ninguém mais viu. Você acreditou em mim quando eu mesma não acreditava. Você e Ana Clara me deram uma nova chance de viver, de amar e de pertencer. Prometo te amar com tudo o que sou, cuidar de você e construir uma vida que seja sempre cheia de amor e alegria. Você é minha pessoa, meu porto seguro. Sempre será." Quando eles trocaram as alianças, Ana Clara pulou de alegria, quase derrubando a cesta de pétalas que ainda segurava. "Agora vocês são oficialmente marido e mulher", ela exclamou, arrancando risadas de todos os presentes. Após o beijo, o jardim explodiu em aplausos e risadas. Os dois caminharam de mãos dadas pelo corredor, enquanto os convidados jogavam pétalas e desejavam felicidades. A festa foi exatamente como Felipe e Letícia queriam. Cheia de música, conversas animadas e momentos inesquecíveis. Ana Clara não saiu da pista de dança, arrastando Felipe e Letícia para dançar com ela a todo momento. Enquanto a noite avançava, Felipe e Letícia encontraram um momento para ficarem sozinhos. Sentados em um banco no jardim, sob as luzes penduradas, eles olharam para o céu estrelado. "Foi perfeito", disse Letícia, encostando a cabeça no ombro de Felipe. "Foi porque é sobre nós, e sobre o que estamos construindo juntos", respondeu ele, segurando a mão dela. Era uma manhã tranquila, com o céu limpo e um leve vento balançando as cortinas da casa de Felipe e Letícia. O silêncio da casa parecia não combinar com o que estava para acontecer. Durante a madrugada, Letícia começou a sentir as primeiras contrações, mas tentou não alarmar ninguém. Ainda assim, Felipe, que havia se tornado um especialista em perceber cada pequena mudança nela, notou algo diferente. "Você está bem?" ele perguntou, com uma voz meio sonolenta. Letícia segurou a barriga e
e soltou um pequeno sorriso, apesar da dor. Acho que está na hora, Felipe. De repente, a calma de Felipe deu lugar a uma energia apressada. Ele pegou a bolsa do hospital, que já estava pronta há semanas, avisou Ana Clara que estava dormindo no quarto e ajudou Letícia a entrar no carro. Ana Clara, ainda meio sonolenta, se acomodou no banco de trás com o ursinho de pelúcia preferido em mãos. Depois de alguns minutos, ela pareceu acordar de vez e ficou animada. Então, hoje é o dia? Eu vou ter um irmãozinho? Perguntou ela, com um sorriso enorme. Letícia riu, mesmo entre as contrações que já estavam mais fortes. Tudo indica que sim, Ana. Quando chegaram ao hospital, tudo aconteceu rápido. Letícia foi levada para a sala de parto, enquanto Felipe tentava manter a calma na sala de espera. Ana Clara, sentada ao lado dele, parecia bem mais tranquila do que ele. Você está nervoso, papai? Perguntou ela, com os olhos brilhando. Um pouco, mas vai dar tudo certo, respondeu Felipe, embora sua voz denunciasse o quanto ele estava preocupado. Alguns minutos depois, Felipe foi chamado para entrar na sala de parto. Ele segurou a mão de Letícia com firmeza, enquanto ela enfrentava as contrações com determinação. Você está indo muito bem, Letícia. Estamos quase lá, disse ele, tentando transmitir força. Fácil falar, ela respondeu com uma risada fraca, mas ainda determinada. Então, o momento chegou. O choro do bebê ecoou pela sala, trazendo uma onda de emoção que Felipe e Letícia nunca esqueceriam. É um menino, anunciou o médico, segurando o bebê e mostrando-o para os dois. Felipe sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele olhou para Letícia, que sorria, cansada, mas radiante. Quando o bebê foi colocado nos braços dela, ela ficou em silêncio, apenas observando aquele rostinho, pequeno e perfeito. Felipe se inclinou e beijou a testa de Letícia. Depois olhou para o filho. Ele é lindo, assim como você. Mais tarde, Ana Clara foi trazida para conhecer o irmão. Ela entrou no quarto correndo, mas parou ao ver o bebê nos braços de Letícia. Seus olhos se encheram de curiosidade e emoção. Esse é o meu irmão? Perguntou ela, aproximando-se devagar. Sim, Ana. Esse é o seu irmãozinho. Quer segurar ele? Respondeu Letícia, ajustando a posição para que Ana Clara pudesse sentar ao lado dela. Ana Clara segurou o bebê com cuidado, olhando para ele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Pois, irmãozinho, eu sou sua irmã mais velha. Vou cuidar muito bem de você. Felipe e Letícia observaram a cena, emocionados. Para eles, aquele momento era a prova de tudo o que haviam superado juntos e o começo de uma nova fase cheia de amor e esperança. Quando a noite caiu, Letícia e Felipe conversaram sobre o nome do bebê. E se for Gabriel? Sugeriu Felipe. Letícia sorriu. Gabriel. É perfeito. Eles se entreolharam e sorriram, sentindo que o nome combinava perfeitamente com aquele pequeno ser que acabava de entrar em suas vidas. Com Gabriel nos braços e Ana Clara ao lado deles, Felipe e Letícia sabiam que estavam vivendo o início de algo incrível. Não era apenas uma nova vida, mas um novo capítulo cheio de possibilidades e amor.